você só vai utilizar quando você fechar o edital naquela disciplina, tá bom? Então, é o que eu chamo aqui de revisão de manutenção. Então, eu terminei o estudo de direito tributário. Ah, então eu vou esquecer direito tributário, vou parar de ver essa matéria, e aí minha prova demora 1 ano para acontecer, quando eu for fazer a prova eu já esqueci tudo de direito tributário, tá certo? Então eu preciso ficar revendo com uma certa frequência aquilo que eu já estudei, porque senão eu vou perder todo o meu estudo de direito tributário. Tá? Então, toda vez que você fechar uma disciplina no seu edital, essa disciplina ela passa para revisão de manutenção, tá certo? E aí é um pouquinho diferente a revisão de manutenção. Por quê? Porque aqui você não vai usar mais a sua sessão de estudos, tá? Até porque você não tem mais essa disciplina dentro do seu quadro de horários. Né? Depois que você fecha o edital, você vai tirar aquela disciplina do seu quadro de horários e vai colocar no lugar uma outra que você ainda não terminou de estudar, ou vai redistribuir aquelas horas para aquelas disciplinas que você ainda está estudando, mas que ainda tá demorando mais para evoluir, tá bom? Essa revisão de manutenção, eu gostava de fazer sempre nos finais de semana. Mas você pode separar qualquer dia, qualquer horário que você tenha, né? Desde que seja fixo, tipo assim, toda segunda-feira é o dia que eu faço a revisão de manutenção. E é claro, né, gente? Você só vai começar a fazer revisão de manutenção quando você já tiver fechado alguma disciplina no edital. Não fechou nenhuma, vai fazer só os 2 primeiros tipos que eu falei, a intratópico e a intertópicos, tá? A partir do momento que tem disciplina que você já fechou o edital, aí sim você passa para colocar essa disciplina na revisão de manutenção e aí você separa, então, um horáriozinho aí, né, do seu dia, ou final de semana, ou durante a semana, um dia, para você fazer essas revisões, tá certo? Como que é essa revisão? Ela é um pouquinho diferente, tá? Como que eu fazia? Essa revisão é uma revisão feita principalmente por resolução de questões. Então, aqui, a gente vai precisar de uma plataforma. Nossa, que letra horrenda. De uma plataforma de questões. Tá? Então, mesmo que você utilize um PDF, nessa fase, você precisa de uma plataforma de questões. Como que a gente faz? Você vai filtrar, tá? 40 questões. E aí você vai pegar questões de todos os tópicos do seu edital. Lembra que você já finalizou o estudo da disciplina. Então, se você já finalizou, você já estudou todos os tópicos do seu edital. Então, você vai pegar 40 questões de todos os tópicos do seu edital, tá bom? E aí você vai colocar lá, né, questões da sua banca ou pelo menos da sua área. Lembrem-se sempre disso, tá? Questões ou da sua banca ou da sua área. E aí pega 40 questões e aí você vai começar a resolver. O primeiro passo, então, é resolver essas questões. E as questões, elas vão aparecer igual elas aparecem na sua prova, né? Não vai estar mais separadinho ali por assunto, por aula, por tópico, vai estar tudo misturado, tá certo? Vai ser um sanduíche mesmo. Vai ter questão do primeiro tópico junto com o terceiro, vai estar tudo misturado, porque é desse jeito, gente, que vai aparecer na sua prova. Você precisa o quê? Você precisa conectar aqueles conhecimentos que você adquiriu, tá certo? Começou, então, a resolver as questões. Aqui é uma revisão de questões um pouco diferente. Lembra que a gente está o quê? Eu não quero ver aqui qual que é o seu índice de acertos, tá? Eu não quero ver isso. O que eu quero fazer aqui é usar as questões para você revisar aquele conteúdo. E aí você vai fazer o quê? Você não precisa só marcar se está certo ou está errado. Você precisa justificar cada um dos itens. Então, vamos supor que seja uma questão daquele tipo assim, assinale a alternativa correta. Aí você vai lá ler a questão A, B está correta, ok. Você vai justificar para você mesmo, tá, gente? Não precisa escrever nada, não. É só responder para você mesmo. Por que a B está correta e o que está errado nas alternativas anteriores. Então, não basta saber que a B está correta. Eu preciso saber o que está errado na alternativa A, o que está errado na alternativa C, o que está errado na D e o que está errado na E. Tá certo? Então, você vai o quê? Resolver e justificar cada uma daquelas alternativas. Tá certo? O próximo passo é o quê? É ler os comentários. Então, é muito importante que você leia os seus comentários, aqueles comentários das suas questões.
E aí você vai lá, né, plataforma de questões, filtra questões comentadas, só, lê os comentários, tá? Vê o que você errou, o que você acertou, tá certo? Volta no material, e aí pode ser necessário rever o mapa mental, pode ser necessário ler o grifo. Em alguns momentos, vai ser necessário até reler um trecho do seu PDF, reassistir uma videoaula, tá certo? O que eu gosto de fazer é aqui usar o índice de revisão, o índice de acerto de questões, para verificar como que está esse processo de revisão. Então, se você fez lá, filtrou as questões, resolveu dessa forma, né, justificando por que cada uma está certa, por que cada uma está errada, leu os comentários, naquelas que você errou, você voltou no material, né, reviu lá aqueles pontos da matéria que estavam mais difíceis, e seu índice de questões de acerto tá bom, ele está em torno de 80%, 90%, ótimo, continua fazendo assim. Se o seu índice cair demais, tipo 60, né? Tava em 90, aí de repente caiu para 60. Pode ser necessário fazer uma revisão teórica, tá? E aí reler de novo os grifos, ler a lei seca novamente, ler os seus mapas mentais, às vezes precisar rever até algumas partes específicas do seu material, do seu livro ou do seu PDF, tá? A questão, ela vai ser o quê? O direcionamento dessa revisão de manutenção, mas pode ser necessário, sim, fazer uma revisão mais teórica, tá certo?